que está distorcido, que precisa ser consertado por Deus. Só o próprio Deus é quem vai fazer com que haja um conserto do nosso caráter. A palavra do Senhor diz aqui que quando eu confesso meu pecado, está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso os meus pecados, o que isso significa? Mediante ao contexto aqui do versículo, a palavra está dizendo que quando eu confesso, em outras palavras, o que o versículo está querendo dizer é que quando eu reconheço que eu sou imperfeito, quando eu reconheço que eu tenho defeitos, que eu tenho falhas, que eu tenho erros, quando eu admito isso, pedindo a ajuda de Deus, porque a palavra do Senhor está dizendo se confessarmos os nossos pecados. Mas não é eu chegar para alguém para falar, fulano, deixa eu desabafar aqui com você para falar dos meus erros, dos meus defeitos, para os meus pecados ser perdoados, sabe? Para eu tirar esse fardo pesado das minhas costas. Não. É para confessar para Deus. É para chegar para Deus. E aonde é que eu chego para Deus? Jesus ele fala em Mateus capítulo 6 para entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. E o Pai que vem em secreto recompensará. Sabe por quê? Porque quando você está em público e você está falando ali e tal, muitas das vezes a mente e o coração têm intenções e motivações tendenciosas a se ensoberbecer, a falar para ser visto pelo outro, sabe? Tipo como, nossa, olha como ele é humilde. Nossa, olha como essa pessoa é tão certinha. E quando a gente está diante de Deus, a gente não tem máscaras para colocar. A gente é quem a gente é. Então, ou você confessa para Deus, né, ou você se humilha para Deus, ou você continua do mesmo jeito. Por quê? Porque diante das pessoas a gente pode até se esconder, até fingir que é o que não é, mas diante de Deus não dá para esconder nada, não dá para fingir, não dá para se esconder, né? Então, a boa notícia aqui do versículo é exatamente essa que Deus está dizendo, que quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel. E fiel aqui é o quê? É alguém que promete e cumpre. Então, em outras palavras, a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor nos promete o seu perdão. E mediante a nossa confissão, Ele nos dá esse perdão. Quando a gente só reconhece, às vezes você não falou nada, Deus ele já falou com você e você ficou em silêncio, mas no seu coração, você ali se derramou para o Senhor. Você tá ali chorando por dentro, ali a sua mente, a sua alma, o seu coração, sabe? Você tá sentindo ali aquele quebrantamento, mas quando você abre a sua boca, né? Você fala, você mesmo escuta a sua voz, né? E você tá ali falando com Deus, para Deus, e você pede a Ele que te perdoe. E você, olha, Deus, eu errei mesmo, Senhor, eu fiz isso. Senhor, olha como eu tenho pecado nisso. Olha só as consequências que esse pecado tem trazido na minha vida. Mas hoje, Senhor, eu quero, meu Deus, a tua libertação. A partir de hoje, em nome de Jesus, me liberta disso. Me resgata, me dá força. Deus tá vendo que o que você tá ali falando e pedindo para Ele tá sendo de coração verdadeiro. Então a palavra do Senhor tá ali dizendo que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus não só perdoa, mas Ele também purifica. Purifica de toda injustiça, ou seja, Deus ele limpa, Deus lava. E o lavar aqui de Deus é completo, é total, de toda injustiça. Ou seja, aquilo que antes era na sua vida já não vai ser mais, porque Deus irá arrancar pela raiz. E Ele não vai só perdoar o seu pecado, e não só te purificar, te lavar, te limpar, mas Ele vai te transformar. Sua mente vai mudar. E Ele não faz apenas uma mudança ali naquele momento. Pronto, Ele te mudou, né? Transformou você e agora você segue sozinho. Não. Deus vai com você. E a sua vida vai sendo renovada, sua mente, o seu coração, a cada dia. E você vai se transformando e conhecendo Deus e se achegando a Deus e Deus se achegando a você, como a palavra diz em Tiago capítulo 4. Então, eu deixo aqui essa mensagem para você, para que você reconheça os seus pecados, mas não apenas reconheça, como eu disse, pelo fato de consciência,
mas reconheça aos olhos da palavra de Deus, como Deus vê o pecado, e como a própria palavra diz, como eu li, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que se tenha essa vida eterna, é necessário que haja um arrependimento dos pecados. O próprio Jesus, ele, quando voltou do deserto, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, começou a anunciar. E o Senhor disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque é chegado até vós, até vocês, o reino dos céus. Ou seja, é necessário que você, que todos ainda que não se arrependeram dos pecados, se arrependam, e diariamente o Senhor, ele vai fazendo essa obra de santificação na nossa vida, porque Jesus está voltando. E se não houver um arrependimento de pecados, é como eu aprendi: ou você morre para o pecado, ou você morre no pecado. Em Deus, nós temos uma morte para o pecado. Sem Deus, nós temos uma morte no pecado. Então eu deixo aqui essa mensagem para que você reflita e para que você pense sobre a sua vida, como você está vivendo, o que os pecados que você está cometendo está fazendo com você, né? Quais áreas da sua vida tem destruído e quais as consequências que ele tem gerado na sua vida, quais pessoas da sua família que ele tem atingido, quais os relacionamentos que tem atrapalhado, e para que você pense na sua salvação, pense na sua vida futura, pense na sua eternidade. Se você quer que seja com Deus, e para isso é preciso ter Jesus, porque em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por Ele. Ou você prefere que seja sem Deus? Na eternidade, assim como diz a palavra em 2 Tessalonicenses capítulo 1, que é a perdição, na eterna separação de Deus, por causa da rejeição à verdade e ao amor que os poderia salvar, como está lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e capítulo 2. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, que Deus os abençoe.